No tempo, no tempo de Moisés, Deus, ele preparou Moisés, ele buscou Moisés para conduzir o povo dele à terra prometida. E Deus, ele viu que Moisés era um homem culto, um homem inteligente. E ele estava no reinado, ele era filho da filha do rei. E Deus viu que ele poderia ministrar o povo dele até a terra prometida. E assim Deus fez, buscou Moisés. Antes que Moisés servisse a Deus, Moisés lutou contra os egípcios, contra a maldade, contra tudo que estava acontecendo. E a partir daquele momento, Moisés livrou um homem hebreu das mãos do egípcio, que estava sendo surrado e Moisés foi obrigado a matar. E assim Moisés fugiu para outra cidade. E depois passou 40 anos. Foi quando Moisés se encontrou com Deus. No meio das sarças, das ovelhas, do pasto, Deus chamou Moisés para servir. E Moisés, conduzindo o povo, chegou um tempo que havia um homem chamado Corá, que era da família, primo, mais ou menos. Mas ele não aceitava que Moisés conduzisse o povo. Ele achava que ele tinha mais condição de guiar o povo de Deus do que Moisés. E ele tentou fazer uma rebelião, contendas, separações, começou a trabalhar contra Moisés. E o que aconteceu? Houve uma divisão, na época houve uma divisão. Homens que passaram a seguir Corá e outros homens que passavam a seguir Moisés. Até que chegou o dia de Deus mandar Moisés tomar uma decisão. E Moisés tomou uma decisão, separou, falou para a multidão, disse: olha, quem estiver comigo, passe para este lado. E quem estiver com Corá, passe para este lado aí. E assim passou. As escrituras falam que 250 homens, chefe de grupos, líderes, serviram a Corá. E os outros ficaram do lado de Moisés. E aqueles 250 líderes de chefe de grupos foram seguir a Corá. E toda a família, cada um deles tinha famílias. Todos eles seguiram a Corá. Somente 250 homens líderes de grupos. Então, era muito mais, porque havia famílias daquele povo. Não conta, não se fala a quantidade total, mas diz que era 250 líderes de grupos e toda a sua família se destruíram. Deus abriu valas e a terra engoliu todos aqueles homens, toda a família deles, morreram todos, porque Deus estava muito aborrecido com a rebelião, com a traição, com o que aquelas pessoas tinham feito. E hoje nós podemos ver no nosso país, Brasil, que temos
traidores, pessoas que fazem rebeliões, pessoas dentro da igreja evangélica, pessoas que têm feito transgressões contra a palavra de Deus, contra aquele que Deus colocou no poder. Porque aquele que Deus levantar para ministrar a palavra de Deus, ou para ministrar o povo de Deus, ninguém pode tentar contra ele, porque senão vai sofrer as consequências. E é o que nós temos visto hoje. Muitos homens covardes, homens traidores, mentirosos, falsos, estão aí contra a soberania, contra a democracia. E pode ter a certeza de que ele terá o sofrimento, tanto quanto este Corá e toda aquela multidão. É exatamente isso que vai acontecer, porque Deus é o de ontem, é o de hoje e é o de sempre. Deus fará acontecer da mesma forma que aconteceu no passado, em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal e dê like.